nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui derrubando paredes com o 7º episódio da primeira temporada da série WandaVision. And I killed Sparky too. Pois bem, pessoal, chegou aquele episódio que explica tudo, finalmente. Pois é, descobrimos quem é o vilão e também, não, ficou só isso. Só descobrimos quem é o vilão da vez, mas não importa. Um episódio que coloca as cartas na mesa, finalmente explica aquela coisinha de leve que foi enrolada durante todos os outros 6 episódios anteriores. Pois é, não, isso não é um demérito, a série basicamente, ela pretendeu fazer isso com todos nós. Sim, daquela, digamos, enrolada básica para você ficar fazendo teorias e mais teorias. Só que sempre vale lembrar, aqui neste vídeo, ou na série que eu estou fazendo a respeito de todos os episódios, eu não levo em consideração o que está fora, literalmente, da série WandaVision. Basicamente, né, como a gente também dentro da série não leva em consideração o que está fora, vale o mundo lá dentro de Westview. Pois é, aqui nas resenhas que eu faço no Matado Nerd, literalmente, a proposta não é levar em consideração conceitos que a gente extrai dos filmes da Marvel ou então dos quadrinhos da Marvel. Não, o que vale apenas é o que a própria série apresenta para nós, ou seja, as informações contidas nos próprios episódios. Claro, a gente pode teorizar uma coisa aqui e acolá, mas levando em consideração com as informações que nós já tínhamos anteriormente. Bom, e o que tínhamos sempre era aquela grande presença da vizinha, a Agnes. É óbvio que ela seria importante em algum ponto dessa história. Sim, isso ficava bem claro, porque na verdade os outros personagens que também apareciam só surgiam em 1 ou 2 episódios, depois sumiam, desapareciam, nunca mais eram citados. Mas Agnes participou de todos os episódios, com exceção daquele que acontece do lado de fora, literalmente quando a gente conhece mais a espada atuando ali, sim, para tentar pegar Visão de volta. Pelo menos é a intenção do chefão ali daquela instituição. E sim, sempre foi colocado então ele, primeiramente, como um vilão da série. Mas o vilão bem do bobinho, vamos combinar, né? Talvez o vilão mais sem graça de todos que já foram apresentados pelo universo de carne e osso da Marvel. Sim, tivemos alguns vilões em alguns filmes que realmente não empolgavam tanto, mas sempre vai lembrar, né? Aqueles que a gente gosta mais, né? Obviamente, Loki, gosto bastante do Barão Zemo, mas claro, o eterno Thanos. Tem mais algum significativo? Acho que não, né? Mas enfim, a série precisava também de um bom de um vilão. E o vilão ali apresentado, aquele chefezinho, com algumas ideias secretas na cabeça, não dava para entender muito bem e a gente não se empolgava muito, vamos combinar, né? E sim, a aposta do lado de fora sempre foi em cima, assim, da personagem Agnes. Mas, como eu digo, analisando apenas aqui da série, os episódios em si, justamente o destaque em cima da personagem, da vizinha, meio que xereta também, né? Vamos combinar assim. Assim, era evidente que dela seria alguma coisa, mas uma coisa que todos os roteiros desses 6 episódios anteriores sempre frisou bastante em 2 vertentes. Aquela situação onde você tem domínio do que está acontecendo e ao mesmo tempo você está refém de algo maior. Isso acontecia para a personagem da Wanda. O tempo todo, claro, ela dizia, peraí, fui eu que fiz esta magia, essa mudança que está acontecendo por aqui? Eu não percebi que fui eu. Em outros momentos, claro, era evidente que ela fazia uso do seu poder para alterar a realidade ali dentro daquele episódio de sitcom americano. Essa dualidade sempre esteve presente com a protagonista da história, mas isso também acontecia, por exemplo, com a Agnes. Em 2 ou 3 momentos a gente soube que ela literalmente perguntou para Wanda, você quer que eu faça de novo, eu entre de novo aqui na sala para a gente começar a cena mais uma vez? Ou, por exemplo, naquela questão quando ela estava perdida com o carro, ela errou de rua e topou com o Visão quase saindo da cidade. Ali também era evidente que ela tinha noção e também tinha a certeza pra gente que ela estava sendo dominada por algo. Mas aqui nesse episódio a gente acaba descobrindo que na verdade a vilã, que na verdade é a Agatha Harkness, ela estava tirando sarro de todo mundo.
o que é sensacional, torna, portanto, esta vilã uma das melhores, com certeza. Já tô torcendo para ela não morrer ao final. Sempre lembrando que lá nos quadrinhos, essa personagem, ela sim é do bem em muitos momentos. Acho que uma vez ou outra que ela foi apenas vilã, mas foi pouca coisa. Enfim, mas o que vale? Sim, a teoria que Agnes, na verdade, era Agatha já existia desde o começo da série. Justamente porque quem faz a personagem é uma atriz muito boa. Ela é ótima, na verdade. E nesse episódio aqui teve uma sensação realmente melhor ainda disso. Mas enfim, daqui a pouco eu chego a isso. Ou seja, a aposta realmente era em cima da personagem. Como eu disse, não podia dizer nas resenhas aqui, mas ok, válido. Ela é uma boa vilã com certeza. Aliás, vamos analisar então um pouquinho deste episódio em si, situado nos anos 2000 e que emula com certeza, fácil a gente perceber, a Modern Family. Pois é, aquela série que, não sei se ela foi inovadora nessa questão, mas ficou muito bem conhecida como a série que faz os seus personagens não apenas olhar para a câmera e se comunicar com o telespectador, mas emular uma certa entrevista, justamente de um certo documentário sobre famílias. Agora, ok, o que aconteceu aqui de fiapo de história nesse episódio? Praticamente nada. Aliás, um grande de um repeteco. Talvez o pior momento aqui deste episódio, que é literalmente em cima de Wanda. Ela, o tempo todo, ela fica naquela dúvida. Estou percebendo algumas coisas esquisitas aqui em casa, os objetos estão se transformando, mas eu não estou fazendo isso, mas eu não consigo controlar, eu sou poderosa, eu não consigo por quê? Ficou nisso o tempo todo. Um pouquinho a mais do que o necessário, vamos combinar. Enquanto isso, foi história paralela, né? Temos a parte do Visão, onde ele se recupera do trauma sofrido de tentar sair do campo ali de contenção de Westview e, claro, ele imediatamente, né, já percebe a presença da Darcy, que, claro, está enfeitiçada por enquanto. Eu apostava bastante justamente na Darcy dentro de Westview, porque o que ela se tornaria? E foi bem bacana também a ideia que eles tiveram, porque quando ela passou do campo de fora para dentro, ela estava literalmente algemada num furgão lá da espada. E dentro ali do universo ficcional, ela virou uma escapista sensacional. Muito boa a ideia. E, claro, eu torcia para que ela tivesse alguma relação com eu ia falar Agatha, né? É Agnes. Pois é, porque eu achava no fundo, que aquela teoria de ser a Agatha Harkness, na verdade, talvez fosse legal, talvez não fosse. Eu gostaria muito que a Agnes fosse uma personagem talvez diferente, mas do jeito que estava apresentado agora, eu gostei bastante. Mas eu queria uma interação entre a Darcy e a Agnes. Claro, isso é impossível. E, na verdade, o que a Darcy fez ali dentro foi só apenas comunicar mais informações ao Visão, que sempre recebeu a verdade, digamos assim, de maneira picada ao longo de todos os episódios anteriores. Aqui é que ele tem todo o compêndio, né? E no final das contas a gente não sabe a resultante porque literalmente ele ainda não chegou ali para ter um tete-a-tete com a Wanda. Claro, né, por tabela ele já vai topar com a vilã também no próximo episódio, o 8º, e no final o 9º. Mas de qualquer forma, ok, a presença da Darcy ficou engraçada, pelo menos. E também temos uma questão interessante também, que foi aquela coisa da demora deles voltarem lá para casa da família, literalmente, né, com semáforos sendo ligados o tempo todo no vermelho, depois operários, depois crianças escolares passando na via, enfim, e sem previsão atribuindo a Wanda esses atrasos. E na verdade a gente agora descobre que tudo é culpa da Agatha. Pois é, bacana. E aí vamos entrar então na parte sensacional desse episódio, aliás, antes disso, né, quando teve a abertura deste episódio da emulação do sitcom americano dos anos 2000, a lá Modern Family, nós tivemos bem frisado ali no crédito que é uma visão, ou uma ideia, né, eu não lembro exatamente qual foi a palavra colocada lá, mas que era tudo obra da Wanda Maximoff. Pois é, bacana. E depois, ao final, a gente descobre que na verdade tudo é culpa da Agatha. E aí, falando em Agatha, já que ela criou tudo isso aqui, toda essa confusão, foi sensacional também a ideia de colocar uma abertura para a série dela. E principalmente a ótima sacada de se valer do tema musical da série Os Monstros, que também é uma série familiar.
lá dos anos 60, se eu não me engano. Aliás, um belo comentário, né? As duas séries mais conhecidas de terror ou de terrir, né, que são relacionados a famílias, são justamente Os Monstros e também A Família Addams. E as duas possuem temas musicais, temas de abertura da série, maravilhosas, inesquecíveis. Essa versão que eles fizeram, essa inspiração, melhor dizendo, foi ótima. Muito boa mesmo. Daquelas musiquinhas que você não esquece, você vai fazer um clipe para você rever o tempo todo com aquele final sensacional. E também fui eu que matei o Spark. Pois bem, vamos então falar isso enquanto um cachorro lá fora late na rua. Obrigado. A realidade e a fantasia se misturando aqui nesse vídeo. Sim, tudo que Agatha fez aqui durante a série inteira. Como é que a gente consegue avaliar só com o que temos aqui exibido nos episódios, sem levar em consideração teorias do lado de fora do cinema ou dos quadrinhos? Uma coisa interessante que é bom a gente frisar, quando ela enfim se apresenta para Wanda lá no porão, ela diz: finalmente eu te conheço, posso te conhecer. Como assim? Ela está fazendo tudo isso aí e ela não sabe quem é Wanda? Pelo menos de uma maneira sem ilusões? Pois é, continua aquela minha teoria que eu tenho desde o começo, que Wanda, ela cria tudo, mas no fundo ela se vale para um sentimento completamente próprio, obviamente, que é ter visão de volta, ou seja, ela se submete meio que inconscientemente o seu poder para ter um pouquinho de visão e criar todo aquele mundo fantástico que é o Westfield. Agora, qual é o propósito então de Agatha? Vamos combinar também lembrar, né? O propósito do vilãozinho, Mequetrefe, que é o chefe lá da espada, é ter visão de volta. Ficou bem estabelecido aqui nesse episódio que ele quer o Visão como uma arma. Com certeza lá naquele projeto Catarata, se eu não me engano, né? Pois é, Catarata? É Catarata, né? Que também tem a ver com visão, né? O olho, né? Foi uma brincadeira à parte, né? Enfim, o que vale? O vilão B do episódio, da série, tem essa proposta de pegar o Visão de volta. Tanto que ele quer mandar, acho que agora, um míssil lá dentro, destruir tudo e só pegar as peças de volta do Visão. Mas o que vale? Qual é a proposta da Agatha? Ela está associada com esse cidadão? Provavelmente não, porque se estivesse, ele seria o vilão, o grande vilão aqui da série. E com certeza não. Sim, existe uma outra teoria lá do lado de fora que diz que o vilão não vou dizer aqui, obviamente, pode ser que sim, pode ser que não. Então, o chefone da espada seja apenas um joguete. Espero que não. Eu acho que eu prefiro ficar com apenas Agatha, que é sensacional, como eu já coloquei antes. Mas qual é a proposta então desta bruxa? O que ela quer de fato? Minha teoria, e também é uma coisa que praticamente é óbvio, é fácil perceber justamente pelo comportamento de Agnes aqui nesse episódio. O que foi que ela fez? Literalmente, ela, vendo que Wanda estava um pouquinho perturbada, ela levou os gêmeos para a sua casa. Depois, quando Wanda foi procurar os dois, literalmente ela falou: eu acho que os dois estão brincando lá no porão. Mas, espera aí, o detalhe que talvez fuja um pouquinho. Cadê os dois? Pois é, o objetivo então da Agatha com certeza é ter os gêmeos. E aí a gente começa então a recapitular tudo o que a gente viu aqui nessa série. Principalmente naquela onde justamente os gêmeos nascem. Aliás, nascem não, quando eles estão crescendo. Mas antes disso também, da própria concepção da gravidez da Wanda, a gravidez do casal. Lembrando, né, no episódio 2, no final do episódio 2, num certo momento onde os dois estão conversando, Wanda e Visão, ela está sentada no sofá, ela se levanta e já está com a barriguinha de grávida. Pois é, um passo de mágica, ela ficou ali redondinha. Pois é, por quê? Sim, aparentemente era só uma manifestação dela ou não da felicidade do casal, ter filhos. Uma coisa natural. Mas depois, no episódio seguinte, onde depois eles acabam nascendo e se descobre que são gêmeos, tem aquela sequência interessante, que primeiro, eles começam a chorar e o casal ali, completamente despreparado, muito recém-casado para falar a verdade, né, questão de horas atrás ou dias atrás, eles não conseguem fazer com que as crianças parem de berrar. Literalmente, qual é a solução mágica? Simplesmente, eles têm agora 5 anos de idade. Não choram mais porque já cresceram um pouquinho. Depois vem o evento do cachorro que eles encontraram ali pela rua. E
a questão colocada, eu não me lembro se foi por Wanda ou Vision, que eles não possuíam, as crianças, maturidade para criar alguém, ter a responsabilidade exata, né? E o que acontece? Magicamente, mais 5 anos na tabela, eles ficam com 10 anos, ou seja, já são capazes de serem responsáveis por uma vida. O Spark, o Faísca. Agora, no outro evento, o terceiro e último daquele episódio, onde literalmente o Spark acaba morrendo, que agora a gente descobriu que foi a própria Agatha que matou. Bom, enfim, por que que ele morreu? E antes, a própria Wanda diz para os garotos, né, não cresçam, resistam à tentação. É curioso também aquele momento onde ela também está quase dominando naquelas coisas dúbias que a série sempre colocou ao longo dos episódios. Muito bom. Mas qual foi a intenção da Agatha naquele momento que parece que não se cumpriu de fato, né? Meio que a Wanda atrapalhou um pouquinho. Mas por que que ela quer tanto ajudar o crescimento dos garotos? Claro, ela tem intenção de absorver talvez o poder dos dois? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como é que ela sabia que eles teriam gêmeos? Bom, uma característica da personagem lá dos quadrinhos. A gente pode colocar porque isso não é teoria, é só uma característica realmente dos personagens. Ela tem umas coisas premonitórias, ou seja, então ela saberia que o futuro, a futura cria do casal seriam gêmeos e os gêmeos teriam poderes. Ok, isso pode ser colocado nos próximos 2 episódios finais e é funcional. Ou seja, mas é curioso porque todo o tempo ela sempre contribuiu para que a história sempre fosse avante. Claro, ela está tirando sarro, como muito bem foi definido naquela abertura da sua série, né? Agatha e mais ninguém. Ok, então ela sempre está brincando com isso o tempo todo. Ela sabe qual é o destino final de tudo aquilo. Você pode até duvidar também que ela seja uma vilã de fato. Espero que ela até não seja. Ela torne-se boa depois. Porque eu acho que falta isso também no conjunto de vilões aqui da Marvel, né, no cinema, que eu quero dizer. Existiu algum já vilão que era do mal e passou a ser do bem? Eu não me lembro agora se aconteceu. Acho que não, né? Mas existem vários nos quadrinhos que eram vilões e passaram a ser, então, não só super-heróis, mas pessoas do bem. Por exemplo, a Mística lá no X-Men. Que mais? Acho que a própria Agatha nos quadrinhos também. Assim, no caso, no cinema, tivemos a Wanda e o Pietro, eles eram vilões, ok. Mas nos quadrinhos eles já eram, nos quadrinhos eles também já eram. Então já aconteceu isso. Poxa, esqueci. Enfim, o que vale é o domínio da Agatha em tudo que acontece aqui nessa versão de emulação dos episódios de sitcoms americanos. Por que ela está fazendo tudo isso? Espero que seja explicado também. Mas com certeza pode ser apenas uma tiração de sarro e é sensacional. Então, justamente nesta abertura que eles fizeram da série dela, como a atriz também se sai muito bem fazendo aquelas caras e bocas sensacionais. Ou seja, é uma grande uma perda se realmente a vilã morrer ao final aqui desta primeira temporada da série, com certeza. Que aliás, eu sempre digo, né, como é que essa série vai continuar depois que tudo isso for desvendado. E sempre vale lembrar também, nós temos aquele momento frisado lá nos teasers iniciais da série que eles vão lutar, Wanda e Vision, por aquele lar que eles possuem agora. Com a ajuda, claro, da Rambeau, que está começando a se transformar não numa Capitã Marvel, para quem não sabe, né, essa personagem lá nos quadrinhos, na época dos Vingadores, ela era intitulada como Capitã Marvel, porque a Capitã Marvel que a gente conhece hoje em dia ainda não existia. É uma salada. Esse personagem da Rambeau, ela teve vários e vários nomes. Eu, se não me engano, é Pulsar o nome, não sei se é atual, durante muito tempo. Não lembro, acho que na época que eu li os quadrinhos dos Vingadores, ela chegou a ter 2 nomes diferentes. Mas enfim, inclusive esse uniforme que ela está usando agora da espada é uma alusão ao uniforme dela nos quadrinhos. Mas acho que é Pulsar, né? Se não for, também não importa. Daqui a pouco a gente vai descobrir. Mas que foi criada uma nova super heroína aqui, neste episódio, com certeza. Isso é evidente. Aquele olhar azul piscina, que curiosamente, né, depois quando a gente teve aquela cena pós-crédito, primeira vez aqui na série, onde ela é pega por Pietro bisbilhotando ali a porta do porão, vocês repararam que o olhar dela não estava mais verde, azul piscina? Não, estava roxo. E por quê? Não sei, a mudança deve ter alguma explicação com certeza no próximo episódio. Mas enfim, sim, tudo que aconteceu por aqui, assim, faltou só aquela
balde de água fria, né? Também outro pontinho negativo aqui desse episódio, que foi aquela expectativa gerada. Lembram quando Rambeau e o agente Wu fugiram lá no veículo da espada porque ela tinha feito contato com alguém que parecia, né? A gente tinha esperança, pelo menos, né? Ou eu, pelo menos, caí na pegadinha, né? De ser alguém importante do universo Marvel, né? Que ela pediria ajuda. Eu falei, comentei, não vai aparecer nenhum grande personagem, nenhum grande herói dos Vingadores, mas quem sabe o Nick Fury podia aparecer muito bem. Mas quem é que aparece lá? Ninguém. Eu não sei se aquela personagem lá, aquela general, talvez, quem sabe, já tinha aparecido lá no filme da Capitã Marvel, que era amiga da mãe dela, né? A Maria Rambeau. Pode ser que sim, pode ser que não. Ó, não importa, não significou nada no fundo, porque, aliás, inclusive, né? Aquele lance ali do caminhão que a própria Darcy já tinha dito, né? Uma coisa meio... bateu, eles já tinham isso, uma coisa que era necessária, enfim, uma coisinha também facilitada de roteiro. De qualquer forma, foi uma boa motivo para ir apenas de corpo e alma para poder se transformar então numa super heroína. Enfim, promessas para o próximo episódio, confronto entre Visão, Wanda e Agatha. Do que vai resultar tudo isso? Não sei. E não importa mais o que acontece do lado de fora, porque literalmente só temos o chato lá do chefe da espada e o agente Wu tentando fazer alguma coisa, né? Mas naquelas. Quem se importa? Porque o que vale é o que está agora dentro, todo mundo, né? Dentro de Westview, né? O pau vai comer finalmente aqui nessa série. E portanto, vocês nem perceberam que eu gostei desse episódio, mesmo com esses pontos fracos que eu apontei, mas óbvio, é claro que para o 7º episódio aqui da primeira temporada de WandaVision, eu atribuo 5, com certeza, o melhor da temporada, sem sombra de dúvidas. E estou esperando então que os próximos 2 finais sejam melhores ainda, sem enrolações, por favor. É isso.